No programa Viver é Melhor de hoje, estamos falando sobre anemia falciforme. E vamos acompanhar então a segunda parte dessa entrevista de Juliane Nascimento com o Dr. Elísio Sequia, hematologista, agora nos falando sobre os sinais e os sintomas desta doença. Estamos conversando no programa Viver é Melhor sobre anemia falciforme. Aqui nos estúdios, o hematologista, Dr. Elísio Sequia. Doutor, a gente falava no bloco anterior sobre o traço falciforme. Recebemos aqui pela internet a pergunta da telespectadora Helena Souza, ela é de Curitiba, e ela faz a seguinte pergunta. Doutor, o que é traço falciforme? Quem tem vai desenvolver a anemia falciforme? Boa pergunta. Traço falciforme, o nome ficou traço porque, na verdade, ela não tem a característica genética completa, ou seja, ela não herdou do pai e da mãe a característica genética que leva ao desenvolvimento da anemia falciforme. Portanto, ela não tem a doença anemia falciforme. Ela herdou a característica, então ela transporta no seu material genético a característica que pode transmitir para os seus descendentes essa característica genética que leva à produção de hemoglobina S. Ela não porta a doença, ela leva vida normal, tanto que ela pode ser atleta até e não ter nenhum tipo de complicação decorrente do fato de ser portadora de traço falcêmico. Tá, agora a anemia falciforme, ela pode se manifestar de diferentes formas, os sintomas, doutor? Sim, tudo depende das condições de saúde geral do paciente portador da doença anemia falciforme. Nos primeiros anos de vida, se não for feito o teste de pezinho, às vezes a família não vai ter identificado já de início o diagnóstico de doença anemia falciforme. Às vezes eles vão ter sintomas de anemia, que muitas vezes acaba sendo confundida com a anemia ferropriva, que é a anemia nutricional por baixa ingestão de ferro, que é a mais comum, né? Mas existem vários tipos de anemia. Anemia, na verdade, é um baixo nível de glóbulos vermelhos circulando no sistema circulatório do paciente, e as causas disso são as mais variáveis. Entre elas, existe a própria causa genética, que especificamente aqui discutida a anemia falciforme. Existem outras anemias por outras alterações genéticas que também ocorrem, mas no caso específico, nós aqui estamos tratando da anemia falciforme. Né? As dores, doutor, dores articulares, o paciente pode vir a sentir muitas dores. Sim, essa é uma das manifestações. O grande problema da anemia falciforme é que, como ela produz um glóbulo vermelho diferente, um glóbulo vermelho em forma de meia-lua, esse glóbulo vermelho ele tem esse formato por causa da hemoglobina S. Essa hemoglobina S, ela faz com que o glóbulo vermelho seja menos flexível, enquanto a hemoglobina A, o glóbulo vermelho, ele é redondo, ele circula bem no sistema circulatório, principalmente naqueles vasos fininhos, chamados vasos capilares, né? Da espessura de um fio de cabelo, onde só passa um glóbulo vermelho por vez. Quando ele é em forma redonda, com hemoglobina A, ele circula bem, ele é flexível. Quando ele tem o formato de meia-lua, então com hemoglobina S, ele já além de ser o formato em forma de meia-lua, ele é menos flexível. Naqueles vasinhos estreitos, ele acaba obstruindo aquele vaso, né? Quando ele obstrui aquele vasinho capilar, o que acontece com aquela região que estava sendo nutrida e recebendo oxigênio e nutrientes através daquele vasinho? Para de receber, né? E aí toda aquela região entra em sofrimento por isquemia, né? Que é baixa perfusão, baixa nutrição pelo sistema circulatório. Isso gera todos os sintomas desse tipo de anemia chamada anemia falciforme, né? Como obstruiu aquela região, o que acontece? Entra em sofrimento, então a pessoa tem dor. Pode ser dor articular, pode ser dor em qualquer região do corpo onde esteja acontecendo essa obstrução,
né? Por causa disso, o nosso organismo, se não fizer nada, aquela região morre. Ao destruir o glóbulo vermelho, diminui o nível de glóbulos vermelhos e começam todos os sintomas de anemia. Tá certo, doutor. Então, esses pacientes costumam ter as chamadas crises de falcização, que são vários glóbulos vermelhos obstruindo vários vasos e sendo destruídos. O produto da destruição dos glóbulos vermelhos circulando no sangue causa uma série de outros sintomas. O rim é um dos órgãos bastante acometidos, né? O próprio fígado, o baço. Então, há várias manifestações clínicas da anemia falciforme. Tá, existe até um nome, o risco sequestro do sangue no baço. Isso. O baço é o órgão que monitora a qualidade dos glóbulos vermelhos que estão circulando no corpo. Quando ocorre uma crise dessas de falcização, né, e esses glóbulos vermelhos mudam seu formato, ficam em forma de meia-lua, um dos órgãos que vai recolhendo glóbulos vermelhos doentes é o baço. E aí o baço começa a ficar inchado. E esse termo sequestro, né, é por causa disso. Tá, doutor, um outro problema também muito sério é o priapismo. Uhum. Quando acontece essa obstrução, principalmente em crianças, né, no sistema de irrigação do órgão genital de meninos, essa obstrução leva a uma situação onde os corpos cavernosos eles ficam bastante entumecidos, cheios, e a criança tem um tipo de ereção mesmo, né? E por obstrução. E essa é uma situação também de emergência médica, né? Porque havendo essa manifestação significa que há uma obstrução acometendo essa região e que precisa ser tratada dependendo da situação para prevenir, por exemplo, uma infertilidade futura, né? Então, muito importante para o paciente portador de anemia falciforme que ele seja acompanhado por centros que tenham condições de fazer as intervenções quando necessário, né? Muito bem, doutor. Em alguns casos, a anemia falciforme pode chegar a incapacitar a pessoa, esses sintomas? Sim, dependendo de onde ocorrerem essas obstruções, né? Podem acometer o sistema circulatório, provocando úlceras, provocando edema ou inchaço de membros e, às vezes, incapacitação, né? Sempre que ocorrem essas obstruções, por princípio, né, a região que não recebeu mais oxigênio e nutrientes entra em sofrimento e muitas vezes morre, né? Um ponto muito importante, né? Qualquer outra doença complicadora, uma infecção respiratória, uma pneumonia, um simples resfriado que vira uma pneumonia num paciente com anemia falciforme pode ter repercussões catastróficas, porque uma afecção de pulmão diminui a oxigenação. Diminuindo a oxigenação, esses glóbulos vermelhos, quando eles estão sob baixa oxigenação, eles mudam o formato e começam a acontecer vários fenômenos obstrutivos e pode desencadear a chamada crise de falcização, onde essa destruição de glóbulos vermelhos está disseminada pelo corpo inteiro. E aí os glóbulos vermelhos estão sendo destruídos no organismo todo. A taxa de hemoglobina de glóbulos vermelhos vai caindo, esse paciente entra no cor anêmico, né? Sério. Que é a anemia severa, onde ele só pode ser tratado com uma transfusão de sangue, mesmo assim com altíssimos riscos, porque quando você transfunde, você recebe sangue de um doador de sangue, né? E há risco de, como já tem um monte de glóbulos vermelhos destruídos e um monte de substâncias geradas pela destruição desses glóbulos vermelhos, ao transfundir, você pode piorar ainda mais essa anemia. Então, é uma situação de bastante difícil lida, né, do ponto de vista médico, né? Existem casos extremos em que a gente tem até que trocar todo o sangue da pessoa, tirar todos esses glóbulos vermelhos e, na mesma hora, infundir um sangue com glóbulos vermelhos normais ou glóbulos vermelhos com hemoglobina A, num procedimento chamado eritrocitaferese. É muito amplo este assunto, né, doutor? Bastante. Por isso, daqui a pouco nós voltamos para falar com você, telespectador, sobre o diagnóstico precoce desta doença, anemia falciforme.
Daqui a pouquinho a gente vai entender como é feito o diagnóstico da anemia falciforme, numa entrevista de Juliane Nascimento com o Dr. Elísio Sequia, hematologista. Uma dica importantíssima. Boas palavras são essenciais para que a gente possa também cultivar a saúde que nasce no respeito que devemos ter uns com os outros. Portanto, a nossa indicação aqui no programa Viver é Melhor para que você possa encontrar boas palavras que inspirarão também os seus pensamentos e suas ações. Acesse agora mesmo www.paivaneto.com. Ali você vai encontrar diversos artigos do escritor e jornalista. Também pensamentos. Na seção Pensamentos é muito simples, você pode colocar uma palavra-chave e aparecerão ali diversas reflexões para melhorar o seu dia. Como esta aqui que nós vamos dedicar ao seu coração. Devemos cultivar soluções onde alguns só enxergam problemas. Oportunidades sempre são plantadas por Deus à nossa volta. Colhê-las ou não, compete a cada um que saiba lavrar bem a seara da vida com seu livre arbítrio. Importante, né? A gente aprender a fazer aquilo que a gente gostaria, aos outros, aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem a gente. O Cristo já nos lembrava isso há mais de 2000 anos. A gente poder plantar e colher na seara da vida boas amizades, boa convivência, a gente poder plantar e colher o respeito está nas nossas mãos. Porque se a gente gosta de ser respeitado, antes de tudo a gente deve fazer o quê? Sim, respeitar também todas as pessoas. O programa Viver é Melhor vai para o intervalo, lembrando mais uma vez que boas palavras a gente não guarda só para a gente multiplica. Divulgue o blog paivaneto.com, www.paivaneto.com. Acesse diariamente e tenha bons pensamentos todos os dias.